A paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus, ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é: você sobe no altar do Senhor de qualquer jeito? E a palavra do Senhor que me dá direção para falar sobre isso está lá no livro de Jeremias, no seu capítulo 23. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor que nos diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e todas as terras para onde as tiver afugentado. Eu as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Só até aqui, amados. Aqui a palavra do Senhor, nesses tempos aqui, onde viveu Jeremias, Isaías. O povo de Israel está perdido. O povo hebreu, né? Os descendentes do povo hebreu, que saíram do Egito, chegaram na terra prometida, se contaminaram com aquilo que Deus ordenou a eles que não se contaminassem, com as riquezas daqueles povos pagãos, os povos pagãos. Se contaminaram com aquilo que Deus havia orientado para eles não se contaminarem. Se envolveram com a idolatria deles. Se envolveram com coisas que não eram para eles se envolverem. Deixaram o ego de pastores, inclusive, falar mais alto que a voz de Deus. E aqui Deus está exortando esses pastores. Só o pastor, não o líder, o padre, aquele que tem pessoas sob sua liderança. E em uma das minhas orações da madrugada, Deus me deu essa direção que toda vez que Deus entrega e revela algo para mim, sim, é para eu compartilhar com as pessoas como estou fazendo aqui, mas é também para mim. A palavra do Senhor é bem clara em Jeremias, que os maus pastores, e aqui o que esse capítulo fala, Jeremias 23, fala do mau pastor, as consequências que irão sofrer os maus pastores, os maus líderes, os maus padres, os maus religiosos, que deixaram o ego falar mais alto que a voz de Deus. Olha o que Deus me falou durante esta meditação, durante essa busca. Nunca suba no meu altar sem meditar e trazer uma palavra para o meu povo vinda de mim. Toda vez que você se dispõe a subir no altar do Senhor, a estar na liderança, isso aqui serve para líderes também de empresas, de lojas, não sei. Mas toda função de liderança deveria pensar nisso. Aqui o altar do Senhor é a igreja, é o púlpito. Mas pode ser uma sala de reuniões de uma empresa, a posição mais alta da empresa ou uma delas, um palco de fato, onde as pessoas fazem treinamentos ou coisas assim. Toda liderança ou foi permitida ou constituída por Deus. Se você está sobre alguma função de liderança, saiba que Deus ou te permitiu estar aí, ou Ele te colocou aí. Toda liderança ou ela é permitida ou é constituída por Deus. E a palavra do Senhor nos orienta, né, a respeitar as lideranças. Então não é só para o pastor evangélico, não é só para o padre, não é só para o líder religioso, mas é para toda a liderança.
Nunca suba no meu altar sem meditar e trazer uma palavra para o meu povo vinda de mim. Quantos líderes de empresas tomando decisões sem pensar, sem buscar a Deus, tomando decisões erradas e prejudicando o povo, prejudicando a população. E olha que ele continua aqui. A igreja é minha, o povo escolhido é meu. Fui eu que abri os olhos deles, então não feche. O meu Espírito Santo que convenceu, então não tente convencer com as suas limitações, lamentações, frustrações e próprias vontades. O meu filho morreu na cruz por eles. O meu filho morreu na cruz por eles e por vocês, líderes e pastores. Então não tente tomar o lugar dele. O lugar é de Jesus. Não é seu e nem meu. Eu que os amei primeiro, então não ouse nem pense que foi você. Ah, mas eu cuido das minhas ovelhas, eu amo as minhas ovelhas, eu amei elas primeiro. Não, Deus as amou primeiro. E se Deus te permitiu estar aí numa função de liderança, é para você fazer conforme a vontade dele e não a sua, nem a minha. Junte-se a eles para me buscar e me adorar e não ser adorado, pois você também é meu. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele e passamos a filhos, buscando a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e andando nos seus caminhos. Todos nós somos criaturas de Deus, passamos a filhos pela nossa escolha, é você e eu que escolhemos se nós queremos ser filhos de Deus ou criaturas de Deus, mas todos nós fomos criados por Ele. Seja um canal de bênção, um servo meu para edificar a vida deles e não para virar ídolo deles. Quantos pastores, quantos líderes religiosos, quantos líderes de empresa, quantos chefes, né? A pessoa que age fazendo com que as pessoas ali idolatrem a chefia, a liderança, o pastorado, não está seguindo os princípios de Deus. Nós temos que ter sabedoria, buscar a Deus e ser servo. A função do líder não é ser adorado e colocado num pedestal. A função do líder é servir. Talvez a função do chefe seja ser servido. E por isso que esse conceito está caindo por terra. O conceito de chefe vem caindo por terra nas empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas que tem uma direção mais assertiva nem usam mais este título de chefe e sim de líder. O líder, ele caminha junto, ele está ali na frente para receber direções de algum lugar. Espero que seja do Senhor. E para direcionar a sua equipe. E um líder religioso, um líder cristão, tem que receber as direções do Senhor para levar as suas ovelhas rumo aos pastos verdejantes, como está no Salmo 23, eu já falo mais sobre isso. Então, seja servo. Um líder tem que ser servo. Ele não tem que querer que as pessoas que servem este líder o coloquem como um ídolo. Lembre-se de que um ídolo não se sustenta sem um idólatra. Mas eu sustento um servo adorador como sustento as aves dos céus e os lírios do campo. E os lírios dos campos. Um idólatra, um ídolo não se sustenta sem o seu idólatra.
uma imagem, uma pessoa, alguma coisa, um objeto que você idolatra, não faz nada por você se você não idolatrar. É no meio da sua idolatria que o ídolo se faz sustentável. Um ídolo não se sustenta sem um idólatra. Mas um adorador fiel, uma pessoa que respeita e cumpre os mandamentos e as leis de Deus, que serve, não querendo só ser servido, mas que serve. É Deus que sustenta. Assim como Ele sustenta aqui os lírios do campo, dos campos, as aves dos céus. E a própria palavra de Deus nos diz que nós somos maiores do que essas coisas. Mas não maior do que João Batista, que segundo Jesus é o maior entre os homens. Mas é o menor. É menor que o menor no reino dos céus. Você não será, nem eu, maior. Nós não seremos maiores do que João Batista. Mas seremos servos. Um líder que serve é um líder que está cumprindo o que a palavra de Deus nos determina. E se você ainda tem dúvida, também não seremos maiores do que Maria, a mãe de Jesus, porque o próprio Deus declara: bendita és tu entre as mulheres. Então não seremos maior que João Batista, que para Jesus foi considerado o maior entre os homens. Não seremos maiores que Maria, que o próprio anjo de Deus, que Deus a disse, que bendita é ela entre as mulheres, porque bendito é o fruto do ventre que esteve no ventre dela, Jesus Cristo. Então não fique achando, você pastor, você líder, você padre, você sei lá o que você é, qual função de liderança você exerce. Se você quer ser colocado num pedestal, carregado pela sua equipe de liderados, você está se tornando um ídolo para eles. E a responsabilidade é sua de não deixar isso acontecer. Não permita que a sua equipe de obreiros, de servos, de funcionários, de colaboradores te considerem um ídolo. Porque um ídolo não se sustenta sem o idólatra. Quando mudar essa equipe e você ter pessoas que não te idolatram mais, você vai cair. Mas se você, como servo, servir as pessoas, ajudar a sua equipe a crescer, seja no reino de Deus, seja numa empresa, você crescerá junto com eles. Junto com eles. Nós cresceremos junto com as nossas equipes, servindo, não sendo servido. Porque é aquele líder que está trabalhando no reino de Deus, ele está servindo a Deus. Ele não está lá para ser servido. Então, filhos e filhas, filhos e filhas meus, filhas e filhos meus, não se ponham no meu altar para servir os vossos egos. Como pesada essa palavra. Não se coloque para servir os vossos egos, mas para servir e edificar a minha casa, a casa do Senhor. Ah, mas você não estava falando de empresa? Sim, mas todo lugar onde tem pessoas que trabalham, que colhem do fruto do seu trabalho, não estão servindo na casa de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que bendito é o homem que colhe do fruto do seu trabalho. Então aquele trabalho, aquela porta aberta é uma direção de Deus também. Ah, essa palavra não serve para a empresa. Serve. Serve para a empresa. Porque está em Provérbios que bendito é aquele que colhe do fruto do seu trabalho. E uma empresa representa o quê? Uma porta aberta por Deus. Então é para empresas também. Lembre-se de que se estiverem comigo, eu estarei com vocês. Porque por mim e para mim são todas as coisas. Para ele, né?
Porque para ele e por ele são todas as coisas. Aqui eu coloquei na primeira pessoa, né? Porque foi o jeito que Deus falou comigo nessas orações. Mas eu estou falando dele, não de mim. Então lembre-se de que se vocês estiverem com Deus, se nós estivermos com Deus, Ele estará conosco. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Aqui em Jeremias fala do mau pastor. As consequências que vão sofrer o mau pastor. Deus vai cuidar das próprias ovelhas se o mau pastor não cuidar das ovelhas. Então que busquemos a todo instante sermos como o bom pastor. Lá no Salmo 23, que é o oposto aqui de Jeremias 23, são extremos opostos. A palavra do Senhor vai nos dizer: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Apesar de várias traduções de nada me faltará, mas eu prefiro esta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu terei falta daquilo que eu quero, mas não daquilo que Deus tem convicção que eu preciso. Caminhando com Ele, de nada terei falta. E caminharei por pastos verdejantes. O que são esses pastos verdejantes? São lugares de paz, lugares de boas colheitas, lugares preparados para as boas ovelhas, escolhidas por Deus. Quer ser uma boa ovelha escolhida por Deus? Caminhe com Ele. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e ande nos seus caminhos. Quer ser o bom pastor? O bom pastor é um só. É só Jesus Cristo, que é o melhor pastor. Mas nós podemos buscar ser bons líderes, exercer boas lideranças servindo. Porque Jesus veio para este mundo para servir, não para ser servido. Poucas situações, como a mulher que lavou os pés dele, que ungiu os pés dele e todo o corpo com óleo, com perfume, aliás, com perfume caríssimo, com alabastro. Poucas vezes Jesus foi servido, porque ele veio para servir. Mas nós, como seres humanos, que não somos maiores que João Batista nem que Maria, que não somos maiores do que o menor no reino dos céus, não queremos servir? Se Jesus, o Filho do Homem, veio para servir? Quer sair aqui dessa sentença de Jeremias 23 e entrar na profecia do Salmo 23? Quer fugir de Jeremias 23 e entrar no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nós não teremos falta de nada, exercendo função de pastor, não sendo um bom pastor, porque é só Jesus. Mas seguindo Ele, caminhando com Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Fique com esta palavra no seu espírito. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.